Nosso circuito de hoje chamou artistas do corpo para discutir sobre uma abstração que ganha substância pelo movimento, a dança contemporânea. O quadro Vitrine apresenta o portal Guiarte. Na nossa galeria, os livros artesanais de Gabriela Irigoyen e um bate-papo com Jalu, produtor musical paraense que está chamando a atenção no cenário da música eletrônica brasileira. Não sai daí que o circuito já começou! A dança contemporânea, ela surge, na verdade, a partir de um movimento de ruptura mesmo, mas não de uma ruptura no sentido de que eu vou romper com uma técnica de dança e que eu não posso utilizar. Mas, na verdade, ela abre perspectivas de se pensar uma maneira nova de se colocar o corpo na cena. A dança contemporânea está em constante transformação e evolução. A Mônica Lira, que está aqui ao meu lado, é fundadora do Grupo Experimental, que é de Pernambuco e que já tem quase 23 anos. Mônica, como é que tu percebes essas transformações que a dança contemporânea vai passando ao longo dos anos, estando à frente do Grupo Experimental? Olha, então, eu acredito que a arte ela tem esse papel assim de inquietação, né, do artista. Então, acho que a contemporaneidade ela traz, não só na dança contemporânea, mas na arte, como em vários lugares onde ela esteja, onde ela dialoga, ela traz esse momento do indivíduo querer se colocar diante do mundo e da sociedade através do que ele propõe, né? O tipo de arte que ele propõe. E eu acho que por isso mesmo que ela é tão mutante, né? Então ela vive nesse lugar de propor novos olhares, novas tendências, novas perspectivas em relação ao ser humano no mundo, né? Na trajetória do grupo, olhando agora, né, que a gente já tem uma caminhada e um percurso, o que eu percebo é que nossas obras elas têm um diálogo direto com a cultura da nossa cidade, do nosso estado, que é Pernambuco, porque é desse lugar que a gente descobriu que a gente quer falar. E aqui em Belém existem vários grupos que estudam e executam dança contemporânea. Entre eles a Companhia Moderno de Dança, da qual a Luísa é uma das fundadoras. Luísa, por que vocês escolheram a dança contemporânea? Na verdade, a formação da nossa diretora artística, né, que é a professora Ana Flávia, ela perpassa por várias linguagens, como o balé clássico, o jazz. Mas quando ela começou a iniciar o trabalho com a gente, ela percebeu que esses gêneros, eles não tinham muito a ver com os corpos, né, com a multiplicidade de corpos que ali se encontravam, com as características individuais, com as características da dança mesmo, porque eram muitas características e muitas possibilidades de trabalho. Hoje nós somos 12 bailarinos atuantes, então é muito difícil você escolher um gênero que caiba, né, que contemple essas 12 pessoas. Então, também por conta disso, nós escolhemos vagar pelo universo da dança contemporânea. A dança contemporânea dialoga com várias linguagens e, justamente por isso, ela exige que o bailarino também esteja em constante transformação. Não é mesmo, Débora? Sim, como a dança contemporânea ela permite muitas coisas, a gente tem que estar preparado, na verdade, para se tornar um pouco camaleão, assim, para vivenciar diversas aulas, diversos gêneros ou diversas propostas mesmo dentro da dança, se o professor, se o coreógrafo, se o diretor propor para a gente. A gente pode tanto vivenciar experiências artísticas, outros gêneros, outras formas de arte, assim como não artísticas. Então, a gente precisa estar preparado para isso, né? Para se jogar mesmo na qual for a proposta. Quanto mais o corpo ele tem contato com outras técnicas, mais ele também consegue absorver outros conhecimentos corporais e sensoriais. E aí tudo isso que está na matriz do corpo pode servir e serve certamente de potencial de criação. Então a gente faz uma pesquisa e a gente vê o que é que a gente vai trabalhar para
criar esse determinado espetáculo. Então, cada espetáculo a gente vai incorporar alguma outra ou linguagem ou técnica. Então, a gente está sempre inovando, a gente não vai só ficar... A gente tem essa base de balé clássico, dança contemporânea e pilates. Mas aí a gente vai precisar ler alguma coisa, a gente vai precisar trabalhar a voz. Teve outro espetáculo que a gente trabalhou essa questão da voz como ator mesmo. E mesmo que a pessoa não seja ator, a gente trabalha essas outras linguagens dentro do espetáculo. O que é importante é essa variedade de vivências, porque o corpo, se ele permear por um caminho só, ele vai se acostumar com aqueles movimentos, vai se acostumar com aquela forma de fazer e na hora de experimentar coisas novas ele já vai sentir mais dificuldade. Então acho que o interessante é ir vivenciando várias experiências para conseguir resistência, força, flexibilidade, que são elementos necessários para quando a gente quiser acessar essas informações do nosso corpo, a gente está preparado para isso. Acho que não só a dança bebe de outras linguagens, como também essas linguagens dialogam conosco. Hoje, atualmente, os grupos de dança fazem muito isso. Então, isso não é uma coisa nossa, mas assim, é muito importante, talvez, e muito necessário que a gente possa estar transitando por esses outros lugares. Outra característica, a multiplicidade de corpos. Não necessariamente existe um padrão de corpo para aquela dança, né? Para minha poética em dança contemporânea. Não é um corpo que é longilíneo, que tem os membros alongados, que tem que ser alto ou tem que ser gordinho, o quadril é largo, enfim. Então, qualquer corpo pode ir para a cena, assim como a técnica ela é entendida de uma forma plural. Porque, na verdade, o que nós temos são múltiplas técnicas, múltiplos métodos, e múltiplas possibilidades de conceituar a arte contemporânea, não só a dança contemporânea, mas a arte contemporânea, né, em toda a sua dimensão. Você pode trabalhar com tudo que você quiser, dançar com qualquer música ou sem música, qualquer corpo pode dançar, você pode dançar em qualquer lugar, então vai um pouco nessa direção, essa possibilidade e esse leque que a dança contemporânea te traz. A gente trabalha diariamente para chegar além. E eu acho que isso é que é instigante. O guiarte.com.br é um site que divulga a programação cultural de Belém. Já estamos há 7 anos no ar, divulgando tudo que rola de interessante de teatro, de música, de cinema, o circuito alternativo, o circuito comercial, o circuito de artes visuais, que é super intenso aqui em Belém, e todas as artes, literatura também, eventos, festas, cursos, tudo na área de arte e cultura. Essa ideia de criar uma plataforma na web para divulgar a programação cultural surgiu pela minha vivência enquanto público. Há muito tempo eu frequento os espaços culturais e tinha essa necessidade de conhecer mais, saber mais o que estava acontecendo. E a partir daí se criou um primeiro formato, um primeiro layout, e de lá para cá já foram 3 mudanças bem expressivas de layout e de prestação de serviços dentro do Guiarte. Na parte das agendas, a gente encontra o serviço resumido do evento. O conteúdo também se expande através de matérias e reportagens. Além disso, tem a produção em vídeo, que a gente apresenta através de um canal do YouTube, que para nós é a TV Guiarte, é o nosso canal do YouTube, e nela a gente tem alguns vídeos relacionados às matérias que estão publicadas, algumas delas os próprios grupos de teatro já colocam no ar no YouTube, os próprios produtores, os próprios artistas plásticos também colocam material e a gente linka dentro da TV Guiarte esses vídeos para enriquecer as matérias. Belém tem muita coisa interessante acontecendo e às vezes as pessoas não sabem. É comum às vezes a pessoa dizer assim, ainda ouve a pessoa dizer assim, Belém não tem nada para fazer, né? Hoje, final de semana, não tem nada para fazer. Entra lá no Guiarte que você vai ver um monte de coisa interessante para você fazer. E para acessar a agenda cultural de Belém, basta digitar guiarte.com.br com T mudo,
E lá você encontra também os nossos canais para todas as redes sociais onde a gente está presente. Para divulgar o teu evento, o teu trabalho, basta mandar um e-mail com um release, com textos, fotos, links de vídeos e outros conteúdos relevantes para o e-mail agenda@guiarte.com.br. Participe e curta essa maravilhosa cena cultural que existe na nossa cidade. Eu venho de uma família de leitores, né? Meu pai e minha mãe, eles liam muito o tempo todo e eu, para fazer parte, para me inserir, para chamar a atenção deles, e a gente tinha livros em toda parte, a gente tinha biblioteca e os livros eram de fácil acesso, eu podia pegar qualquer livro. Então, às vezes, tem alguns livros antigos dos meus pais que tem garatujas, né? Eu ainda não sabia escrever e ler, mas eu abria o livro e fingia que estava escrevendo e fingia que estava lendo, para fazer parte daquele momento de ver eles lendo, né? Quando eu fiz a faculdade de Belas Artes, eu usava muito os livros como suporte de desenho, porque eu também desenho, sou ilustradora, então... Só que chegou um momento que o livro não era suficiente como suporte, eu queria transformar esse suporte também. E aí eu comecei a me interessar no livro não só nas páginas, mas no formato. E aí começa a história também dos livros objeto, né? De brincar com a forma de dispor o texto nesse livro, de dispor a imagem nesse livro, né? O formato inusitado, a surpresa. Para mim, o livro é uma experiência tátil, é uma experiência afetiva, né? A gente tem o peso do livro, a gente tem a textura do livro, a gente tem o cheiro do livro, a gente tem a dedicatória de alguém que fez e deu de presente pra gente. Então, o livro é uma experiência sensorial, né? De não só de afeto, mas também corpo, né? A gente, na nossa cultura, com o objeto livro, a gente tem uma longa história, né? Um dos livros que eu ensino é a origem do século XVIII, né? E ele é exatamente do formato que a gente usa até hoje. Então, em termos de projeto, de design, eu acho que é raro você ter um projeto que dure tantos séculos da mesma forma e é feito do mesmo jeito, né? Eu gosto muito de trabalhar com diferentes tipos de papéis, eu gosto de fazer composições nas capas, né, por justaposição, e gosto muito das costuras expostas, e tem vários estilos, né, vários tipos, né, e formas de você unir esses fascículos e esses cadernos na capa e formar o objeto. Meu nome é Gabriela Irigoyen, professora, encadernadora, artista plástica e para mim o paraíso é uma biblioteca. Uma das maiores apostas da música eletrônica do Brasil vem de Castanhal, a 70 quilômetros de Belém. Que eu iria soltar se eu tivesse uma letra. Fala teu nome completo. Meu nome é Jaime de Souza Melo Júnior, de certidão. Desde quando é Jalu? Desde que eu precisei assinar os remixes que eu fazia logo no início. Tinha que ter um nome, né, para assinar as coisas que eu produzia no começo. E aí a gente juntou o do Jaime com o Lô do Melo, eu e uns amigos de adolescência. E aí a gente colocou mais um O para aparecer só eu no Google, mas era só uma questão técnica para ter alguém. Tipo, eu era produtor na época. Hoje em dia eu já posso me chamar de artista, mas foi um processo lento, foi um passo de cada vez. Essa identidade artística, ela é meio que múltipla, né? Tem um lance de produtor, tem um lance de DJ, performer, compositor, cineasta. É tudo junto. Eu adoro fazer de um tudo, assim. Adoro aprender coisas novas, adoro
pesquisar e o autodidatismo assim me acompanha desde o início. Mas insight é uma palavra que me acompanha também, assim, os estalos que aconteceram durante a minha vida. Por exemplo, a história do Fruit Loops. Eu assisti o Brega S.A. Do Vlad Cunha. E eu já tinha um interesse por áudio, já fazia umas coisas, só que no Audacity, que é um programa muito simples. E aí eu lembro de um frame onde apareceu o programa e eu pausei naquela hora, olhei o nome do programa e aí joguei, pesquisei, baixei craqueado, igual como é feito no documentário, e comecei a produzir a partir de então, assim. E eu já tinha essa curiosidade por fazer música, tipo, gostava de ouvir, de colecionar timbres e personagens e vocalistas que eu gostava demais, e a maneira de produção deles sempre foi muito eletrônica. Tecnobrega é uma das coisas que estava no início, mas o que eu acho mais louco é realmente essa dimensão global, assim, da música eletrônica que é feita aqui e que dialoga hoje pelo teu trabalho com o que se faz em qualquer lugar. Tu já pensava nisso de alguma forma? Ou foi uma coisa, não, eu curto muito Bjork, eu curto muito o que tá acontecendo por aí, eu também curto o que rola aqui, eu vou botar esse negócio no liquidificador. Como um menino de internet, como vários outros e várias meninas também que existem atualmente, que se alimentam de internet, a gente se alimenta do mundo inteiro, a gente já tem outras dimensões de vivência, de experiência. E eu só decidi carregar assim, tipo, gosto pra cacete de aparelhagem, ia muito em festa de aparelhagem no interior, assim, sem pretensão, Desde o início eu fiquei, cacete, eu gosto pra caramba de tecnobrega, mas eu acho muito errado da minha parte pegar os timbres, que tem os packs de sample pra baixar no ForShare, de pegar aquele que é aquela coisa clássica que está sendo feita há 10 anos aqui, há mais do que isso, pegar e jogar no meu trabalho, eu achava muito errado. E aí eu me propus no primeiro trabalho que foi só sobre tecnobrega, que foi o Female e Brega EP, foi a experiência produzindo e fazendo remixes. Logo no início, todos os timbres do disco foram feitos do zero. Desde o bumbo, a caixa, os VSTs que a gente chama, que são as timbragens, todas as notas, nada foi sampleado, assim, foi tudo criado do zero. E foi algo bom, assim, foi um posicionamento que acabou me fazendo aprender muita coisa sobre produção musical e me aprimorando. Agora me fala dessa coisa com os videoclipes, que eu acho muito legal. Teus videoclipes são muito legais, assim, tu sempre tá participando da parte de criação, tu pensa junto, às vezes outras pessoas dirigem, mas tu sempre tá com o dedo assim pra compor aquela ideia visual que tu quer passar ali junto com a tua música. O único clipe que não tem direção minha é Downtown. Os outros todos eu cuido da direção e do roteiro, só que Downtown eu fiz o roteiro, eu desenhei storyboard, eu guiei as filmagens em dados momentos quando eu senti que o roteiro estava sendo levado para outro lado. Então, como eu carregava isso e era muito forte essa preocupação em não desviar o trabalho, o foco do trabalho, eu acabei, depois desse clipe, decidindo dirigir os próximos. Isso foi se formando junto com a evolução da tua identidade musical também, né? Porque visual e musical estão sempre muito unidos assim nessa tua trajetória, né? Até eu fechar o primeiro disco, eu não tinha muito claro essa questão de visual. Eu tinha a minha personalidade, que sempre foi marcante. Quem me conhece sabe que sempre fui esquisitão mesmo e adoro isso e assumo isso, que é a minha verdade. Só que no primeiro disco a gente decidiu fracionar essa personalidade. Vamos focar só em uma coisa específica por enquanto. Porque como virgem ascendente da Capricórnio que sou, eu tenho tudo já bem definido até, sei lá, o quinto, quarto disco. Então, os próximos passos eu já sei quais serão. E por conta disso, a gente fechou esse primeiro disco nessa personalidade meio assexuada, andrógena, que é só uma das minhas partes. Você está falando de projetos próximos, o que vem por aí?
Eu tô ficar louco, assim, porque tem muita coisa pra fazer. Eu dirigi um clipe agora das Bahias e a Cozinha Mineira, que são artistas incríveis. E acabei de fazer mais um clipe pra mim, que é Chuva. E até o fim do ano a gente vai fazer mais um clipe, que eu não vou contar a música, que eu gosto de surpresas. Sempre o medo de perder, sempre o medo de não ser você, mas agora Eu desejo um caminho muito iluminado, muito louco, mas muito centrado também pra ti. Obrigado por falar com a gente. Obrigado eu. Valeu, Jalu. O Circuito de hoje fica por aqui. Para conferir todos os conteúdos que foram ao ar nessa e qualquer outra edição, é só acessar o Portal Cultura. Para falar com a gente é fácil, manda um e-mail para circuito@portalcultura.com.br. Vocês ficam agora com o videoclipe da música Last Dance, de Jalu, dirigida pelo próprio Jalu. Que música é essa? É a 10ª faixa do disco e ela é carregada de drama. Cá tem o drama, gente. Então é isso. Circuito, conectando as artes e você. Tchau! E até o próximo programa. sempre costurando o peito, moço sem respeito, procurando paz. Já andei por vias tortas, me bateram portas, já penei demais. Tenho um maço de receios, não durmo direito, onde está meu lar? Mas se te encontrasse hoje, ao menos essa noite eu chamaria pra dançar. Todos arrastados, vai pedir o último trago. Tão farto, isolado, mas porque apaixonado. Cada dia mais achatado, mas é nisso que eu me agarro. No passado, nas lembranças, quando eu dava um rolezinho com as amigas e os amiguinhos, a grana no miguezinho. E agora é assim, na carteira tem din-din. Pra eles também, pra mim, a good vibe. Então sigo no desvio, queimaram todo o pavio. E quanto mais eu lembro do calor que foi, mas eu sinto frio. Sempre costurando o peito, moço sem respeito, procurando paz. Já andei por vias tortas, me bateram portas, já penei demais. Tenho um maço de receios, não durmo direito, onde está meu lar? Mas se te encontrasse hoje, ao menos essa noite eu chamaria pra dançar. Aperta, mas eu digo sim. As chances aumentam pra você e pra mim. E assim tão calminho eu te perdi no horizonte. De frente o fronte me levou pra longe. Sem par, no deserto a seguir. Sem destino, peregrino, energias a fluir. E de longe eu te observo à espreita desse teco de esperança nessa dança. Então sigo no desvio, queimaram todo o pavio. E quanto mais eu lembro do calor que foi, mais eu sinto frio. Sempre costurando o peito, moço sem respeito, procurando paz. Já andei por vias tortas, me bateram portas, já penei demais. Tenho um maço de receios, não durmo direito, onde está meu lar? Mas se te encontrasse hoje, ao menos essa noite eu chamaria